Todo mundo aí feliz com Jesus ainda? Coração aberto? Então abra também a Bíblia, assim como o teu coração. Efésios capítulo 6, já foi aqui dito pelo nosso querido presbítero Daniel. Estaremos aí iniciando mais esta campanha. Enquanto você procura Efésios 6:13, salinhas andando até 5 anos, pode se separar, por favor, as crianças. Que Deus abençoe todas as tias, Deus abençoe todas as crianças, em nome de Jesus. Aos Efésios, capítulo de número 6, verso de número 13. E aí você coloca o seu dedinho aí e vamos lá para o livro de Jó, capítulo de número 19, leremos o verso de número 25. Jó, capítulo de número 19, verso de número 25. Quero louvar a Deus por esta riquíssima oportunidade. Estamos aqui abrindo mais esta campanha, adorando ao Senhor, porque em todo tempo Ele é bom, amém? Todo tempo Deus tem sido bom para contigo aí? Comigo e com a minha casa também. Eu tenho certeza que Ele não faz acepção de pessoas, e nós estamos aí com mais esta campanha. Se você pode, eu vou dizer 1, 2, 3 e você diz o tema desta campanha com fé. Vamos lá? 1, 2, 3. Eita glória, eu tenho certeza que não somente hoje, mas em 7 quintas-feiras Deus trará estratégias, e muitos de nós, quero ousar dizer, se todos nós recebermos as palavras, todos nós sairemos vencedores de dias difíceis, amém? Vamos ler a palavra. Efésios 6:13, primeiro diz assim: portanto, Paulo dizendo aos Efésios: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia, e havendo feito tudo isso, ficar. Jó, capítulo 19, verso de número 25, por favor. Tão conhecido, diz assim a santa palavra. Estou escutando barulho de Bíblia. Jó, capítulo 19, verso 25, diz assim: porque, palavra de Jó, porque eu sei que o meu Redentor, porque eu sei que o meu Redentor, e que por fim se levantará sobre a terra. Fecha os teus olhos, Pai. Oramos uma vez mais, Senhor Jesus, diante a tua presença oramos. Papai, oramos em favor desta noite, desta palavra, que o Senhor tenha total liberdade de falar aos nossos corações. Senhor, abre o meu coração, abre o meu entendimento, fala através da minha boca, assim, Senhor, que eu possa ser bênção, de instrumento de bênção na vida dos meus irmãos, que cada um, Pai, que aqui está ou está pela internet, seja alcançado por esta palavra, levantado, fortalecido e avivado. Por isso, Senhor, nós oramos, crendo, e quem orou comigo diz: amém. Tome assento, fique à vontade, adorando Jesus. Mais uma campanha, estamos aí iniciando mais esta campanha. Estivemos conversando com o nosso pastor. Pastor, nos ajude aí, fala alguma coisa, pastor, nos orienta. A campanha está para iniciar, qual vai ser o tema? E nós estivemos orando, conversando com o nosso pastor, que tenho certeza que também esteve orando, conversando com os nossos copastores, alinhando tudo isso, e Deus nos deu, assim como deu ao nosso pastor, e nos transmitiu também a direção desta campanha, vencendo dias difíceis. Um tema mais atual do que o jornal que vai amanhã ser rodado, como diz o outro. Um tema mais atual do que tudo. Eu vou dizer algumas coisas, e se eu repetir alguma coisa que eu disse terça-feira próxima passada, é porque os temas são bem parecidos, amém? Mas o Senhor quer falar conosco aqui nessa noite. Se você veio terça-feira, quem esteve aqui terça-feira? Tenho certeza que eu, assim como você, saiu daqui mais abençoado. Então nós repetiremos muitas vacinas e remédios aqui nessa noite, e que Deus traga cura a todos nós em nome de Jesus, amém? Amados, eu quero pregar o Senhor nos dando palavra sobre o tema desta campanha, vencendo dias difíceis. Esta é uma realidade para o dia de hoje, para os dias de hoje. Nós sabemos que os dias são maus, os tempos trabalhosos, os dias difíceis, os tempos maus. Entendemos que tudo isso é bíblico,
Tudo isso é escrito e é uma profecia que tem se cumprido a todo instante mais ainda. Se Jesus voltasse hoje, nenhuma das profecias ainda faltaria. Nós já estamos vivendo os últimos segundos que antecedem a volta de Cristo. As guerras, os rumores de guerras, o amor de quase todos se esfriou, o amor de pai para com filhos, de filhos para com pais, e assim consequentemente nós vemos o amor da sociedade se acabando. Nós entendemos que antigamente notícia ruim vinha no jornal de uma família com nós não conhecemos. Hoje, muitas vezes é o nosso vizinho, se não for a nossa casa, que está vivendo uma tragédia, infelizmente. Entendemos que os dias são trabalhosos, bíblicos, porém trabalhosos. Entendemos que todos, sem exceção, assim como o sol nasce para ímpios e justos, para os crentes e os não crentes, toda a humanidade passará, se não passou, está passando por dias difíceis. Nós falamos um pouco sobre isso, porque a Bíblia é muito clara em dizer algumas questões sobre os dias maus. Nós não temos que ter uma utopia de evangelho, um evangelho que foge à realidade daquilo que a palavra nos prega, e a palavra nos prega que os dias são difíceis. Jesus disse: eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada, porque aceitar Jesus é andar na contramão do mundo. Se fazemos amizade com o mundo, automaticamente constituídos somos inimigos deste mundo, e assim consecutivamente, ou melhor, se fazemos amizade com o mundo, automaticamente nos constituímos inimigos de Deus. E a outra vertente também é tão real. Assim, quando nos transformamos em amigos, em filhos, em amigos de Deus, nos tornamos inimigos do mundo, e os dias por muitos deles são difíceis. São difíceis para a igreja também. Não podemos viver um evangelho de fachada, onde vem para Jesus e todos os seus problemas automaticamente serão resolvidos. Nós temos que entender que tem gente nesse banco que está passando luta, mas é fiel. Temos que entender que tem gente neste altar que está passando luta, mas é fiel. Então o dia trabalhoso, o dia difícil, ele vai chegar para a minha casa, para a sua casa, para a minha vida, para a sua vida, e isso é normal. Vai ser um dia como outro qualquer, mas a notícia vai bater na sua porta, a notícia vai chegar o teu entendimento, a tua família passará por dias difíceis, a minha família passará por dias difíceis, e a Bíblia, ela não esconde isso. Jesus é tão maravilhoso que ele, sabendo disso, ele diz uma palavra para nos animar, para nos consolar, para nos levantar. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Você tem esta palavra contigo todo dia? Porque nós vamos entender que a Bíblia, ela não esconde os dias difíceis, mas ela nos prepara para vencermos todos eles. Entendendo que o problema não é passar por dias difíceis, o problema é não saber como se comportar perante eles. Nós entendemos que nós temos que estar portados, firmes, constantes e abundantes também nos dias difíceis, porque na verdade são os dias difíceis que vão revelar quão forte nós somos. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. A minha pergunta para você e para mim nessa noite é: quão grande é a sua força nessa noite? Quão grande é a nossa força nessa noite? E eu abro um parêntese, porque em nós não temos forças, mas podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E aquele podemos ali, há alguma similaridade. Eu estava vendo sobre essa questão, porque o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta preso. Ele primeiro não está falando de conquistas dessa terra, ele não está falando primeiro de andar nos melhores carros. Eu não estou fazendo uma apologia à pobreza, que você seja a pessoa mais rica de Anápolis, mas entenda
Aquele podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, primeiro não é para dizer eu posso ter uma casa própria, primeiro não. Eu posso ter o carro bom, primeiro não. Aquele podemos ali é um podemos de suportar todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu entendo que nós usamos esse texto e temos ele por fé e dizemos eu posso. Eu creio, eu posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas Deus está nos trazendo esta alusão, dizendo que, e essa interpretação, dizendo que aquele podemos ali, primeiro não é de conquistar o que vai ficar, é conquistar e suportar para permanecer, para subir, aleluia. Então entenda, os dias difíceis eles virão, mas podemos suportar naquele que nos fortalece. Você tem alguém que tem te fortalecendo? O nome dele é Jesus Cristo. Você pode levantar a mão e glorificar: obrigado, Jesus, porque eu estou suportando, porque eu estou esperando em ti e confiando em ti, que é aquele que me fortalece todos os dias. Porque os dias difíceis eles virão, e se nos mostrarmos fracos no dia da angústia, pequena é a nossa força. E a pergunta, ou melhor, a convicção que temos que ter é: os dias difíceis têm revelado quem na sua vida? Os dias difíceis têm revelado quem na minha história? Não converse agora não, preste atenção. Os dias difíceis eles têm como alguma recomendação revelar o que está dentro de nós. Porque o dia difícil revela a nossa reação e não a nossa ação. Porque ele bate na porta, ou melhor, ele não bate na porta, o dia difícil só entra nas nossas vidas. E nós temos com premeditação dizer: se chegar eu vou ter fé, se chegar eu não vou esmorecer, se chegar eu não vou desistir. Mas o dia chega, e quem tem revelado em nós esse dia? E a pergunta que nós temos que ter nessa introdução é: o dia difícil tem revelado o que na sua vida e na sua família? Porque o dia difícil ele vai revelar algo. Ele vai revelar se verdadeiramente a nossa fé está firmada. Ele vai revelar se verdadeiramente nós somos crente em Cristo ou crente na bonança. Nós temos confundido, eu estava até conversando com o presbítero Johnny, com o presbítero Daniel, presbítero Maciel, nós estávamos conversando sobre a confusão de muita gente nesse tempo entre positivismo e fé. Deixa eu trazer uma palavra a todos nós essa noite. Tem muita gente que está dentro da igreja e não tem fé, mas tem positivismo. O positivismo é aquilo: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, não dá certo. Se escurece o sentimento, se entristece a alma, se apodrece a força, porque não tinha fé, tinha positivismo, amado. Nós vivemos não por positivismo, a Bíblia vai dizer que nós temos que ter fé. E o que é fé, Mateus? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não deu certo, Deus tem um propósito mesmo, não deu certo. Se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele é Deus também. A estratégia é dele. O vencer os dias difíceis para nós pode ser de uma forma, mas ele tem a forma correta, na hora certa, que nos levanta, nos ensina, nos exorta e nos dá mais força para caminhar a caminhada cuja qual nos foi proposta. Então, primeiro, o dia difícil, ou os dias difíceis testam a nossa integridade. Nós vamos ser testados. Deus a ninguém tenta, mas Deus nos prova. Quem já foi provado por Deus aí? Tem gente que levanta até as duas mãos nessa hora, ô glória. Porque Deus nos prova, é uma realidade. E essa prova de Deus, primeiro, não é para te destruir. O inimigo te tenta para derrubar. Deus te prova para te aprovar, para te fazer mais forte, para me fazer mais forte nos dias difíceis. Entenda, os dias difíceis testam a nossa integridade. Nós lemos o livro de Jó. E o livro de Jó nos ensina muito a respeito de um homem, que no capítulo 1, um homem justo, fiel, que se desvia do mal, sacrifica pelos filhos, um homem justo e reto, ao ponto de não o Satanás, mas Deus dá testemunho que não há homem como Jó. Entenda, Deus, através de dias difíceis, vai provar a nossa integridade.
Olha o que diz Jó 2, do verso 8 ao 10, vamos fazer um resumo. Do 8 ao 10, Jó perde tudo: bens, todo o gado, graúdo, miúdo, tudo que estava sobre a terra foi levado. Os 10 filhos de Jó, os 7 homens e 3 mulheres, mortos. Jó perde a saúde, ele vai se encontrar em cima do monturo, se coçando com um caco. Jó, o homem, sofreu pressão por todos os lados. Jó, o homem que a boca de Deus disse, não há homem como esse, estava passando por dias difíceis. Deixa eu dizer uma palavra para você e para mim aqui, não é só você que passa por prova, não sou eu que passo por prova, irmão. E muitas vezes essa consciência nos leva a entender que é só a gente, parece que está todo mundo bem. Irmão, se eu perguntar aqui, pedir para levantar a mão, todos nós estamos passando por prova, mas está todo mundo sentado esperando o dia difícil vencer, aleluia. Entenda, Jó sofreu pressão externa e até interna, e as pessoas que estavam ao lado de Jó também não o suportaram. Não suportaram Jó. A própria esposa de Jó não suportou Jó, porque nós entendemos quando a esposa diz para ele: Jó, você ainda se mantém íntegro perante essa situação? Tem um negócio, Jó, abandona este Deus e morre. A esposa está dizendo para Jó: Jó, essa situação, esse dia mal não merece a sua integridade. Sabe o que Jó vai responder? Mulher, tu falas como uma louca, uma insensata, porém recebemos o bem de Deus, não receberemos o mal? Amado, Deus sabe o que está fazendo. Jó está dizendo para a mulher e para Deus: mulher e Deus, ouçam, independente do dia difícil que se aconteça na nossa vida, na minha vida, Jó está dizendo, eu continuo sendo o mesmo. Porque o dia difícil ele vai corromper, ou melhor, tentar corromper a nossa integridade, o nosso caráter, a nossa palavra. Porque cantamos, como disse, se não me falha a memória, alguém que testemunhou, diaconisa Heloísa, ela disse, nós cantamos que Deus é tudo que Deus faz, mas e o dia que Deus não faz? E o dia que o dia mal bate na nossa porta? Nós temos que lembrar daquele hino que diz também, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. É isso que Jó está dizendo: Deus, eu não me mexo pelo dia difícil, eu não me desconsagro, ou melhor, eu não me desintegro pelo dia difícil, mas eu recebi o bem e eu tenho certeza que o mal também o Senhor tem um propósito. Por isso nós temos que entender que a fé verdadeira não é só quando tudo vai bem. Dias difíceis vão testar a minha pessoa e a sua pessoa. Quem já foi testado aí? Vou aprofundar a pergunta. Quem está sendo testado aí? Entenda uma coisa: integridade é permanecer fiel quando ninguém te entender. Ninguém entendia Jó. Tinha morrido todos os filhos dele, os 10. A mulher que ficou não entendia Jó. Irmão, tem coisas nas nossas vidas que vão acontecer que ninguém vai te entender. Ninguém vai conseguir entender o que Deus está fazendo, mas Deus está esperando não de alguém, mas de você, a posição, o posicionamento de uma pessoa íntegra, que permanece fiel quando ninguém te entende. Já teve momento que ninguém me entendeu, irmão. Já teve momento que ninguém te entendeu. Você pode ser casado há 50 anos, você pode ser pai e seu filho morar contigo há 20 anos, você pode ser alguém que vive grudado em alguém. Tem momento que ninguém vai te entender, porque a nossa luta muitas vezes ela é coletiva. Eu e a Sara Rubia, nós temos as nossas lutas como casal, que vencemos juntos, em prol da nossa casa, da nossa família, mas as minhas lutas sou eu que venço. A integridade Deus quer ver em mim primeiro, a integridade Deus quer ver em você primeiro, porque no dia difícil nós temos a triste mania de dizer, foi ela, foi ele. Deus está dizendo, assuma a sua integridade no dia difícil. Oh glória!
porque nós temos que permanecer fiel até no dia difícil. Deus testará, se não está, se não já testou, Ele vai continuar testando a nossa integridade. Integridade é o que, Mateus? Integridade é inteireza, totalidade. Se você é realmente quem diz que é, se você é realmente quem Deus te chamou para ser, Deus, através dos dias difíceis, estará testando a nossa integridade. Mas eu tenho certeza que eu estou pregando para uma igreja que vai permanecer fiel, íntegra, que não vai retroagir, que não vai voltar atrás, mas vai continuar com integridade, com fidelidade, com amor a Deus, porque eu tenho uma certeza, recebemos o bem de Deus e também no mal Ele tem um propósito. Oh glória! 2. Os dias difíceis testam a nossa integridade. 2. Os dias difíceis podem trazer solidão e rejeição. Pegando um gancho de Jó, nós temos que entender Jó, no capítulo 19, quando nós lemos o 25, Jó, no capítulo 19, missionária Janaína, diaconisa Nina, evangelista Wesley, irmão José Magno, irmã Beatriz, no capítulo 19, Jó começa a trazer um relato de como ele está se sentindo. Depois de 19 capítulos, depois do capítulo 2, Jó começa a perder tudo que tem, ainda mais. Perder até os amigos de Jó que foram visitá-lo, também não estavam entendendo Jó. Até quem nos ama, muitas vezes não nos entende, não entende o que estamos passando, e os dias difíceis podem trazer solidão e rejeição. Entenda, Jó no capítulo 19 foi rejeitado pela esposa. Jó vai dizer, o meu mau hálito afasta a minha esposa de mim. Jó vai dizer, os meus amigos me rejeitam, não me entendem. Jó vai dizer que as crianças não querem ver ele, não querem estar perto dele. Jó foi rejeitado pela família, pelos amigos e pela sociedade, porque o sofrimento no dia difícil não é somente físico, mas também é emocional. O sofrimento ele não é somente físico, ele vem através de sentimentos também. Nem todo mundo vai permanecer com você no processo. Nem todo mundo vai entender o seu processo, mas tem uma coisa, Ele estará conosco todos os dias. Pode até ter um sentimento de solitude, é um sentimento de achar que está sozinho, mas Deus estava vendo Jó do capítulo 1 até o capítulo 42, os olhos de Deus estavam sobre Jó, e assim sobre a sua vida, Deus está com os olhos abertos, as mãos estendidas, mas entenda o processo do dia difícil. Deus permite isso para te levar a depender só dele. Quando a sua família te rejeita, quando os seus amigos não querem saber de você, quando a sociedade não quer saber de você, Ele quer trazer um entendimento a nós, que a dependência primeiro é dele. Tem situação na nossa vida, presbítero Daniel, tem situação na nossa vida, pastor Marcelo, que Deus permite que nós estejamos só, para entender que nós devemos depender somente dEle. Vivemos sim, nós não somos sozinhos no aspecto de eu por mim mesmo consigo, não, nós somos co-irmãos, co-servos, dependemos um dos outros, mas o dia difícil revela que a dependência acima de tudo tem que ser dele. A minha pergunta, tu tem dependido dele acima de tudo? Como está a sua dependência a ele quando o emprego vai embora? Quando a família te larga, quando os amigos não te entendem, porque isso tudo é consequência do dia difícil, porque as consequências são físicas, mas são sentimentais, emocionais, e entendendo tudo isso, Deus quer nos levar a entender e a depender somente dEle. O guarda de Israel não dormita, ele não cochila, ele não dá uma dormidinha de leve, não. Ele está te vendo, meu irmão, no dia difícil. Recebe essa palavra, levante a sua mão. Eu tenho autoridade do céu para dizer: Deus está te vendo e está esperando de você e de mim que
nós possamos confiar nele, somente nele, porque dias difíceis virão e nós teremos que depender dele, confiar nele, porque ele está sobre nós e nos olha. Oh glória! Primeiro, os dias difíceis testam a nossa integridade. Segundo, os dias difíceis podem trazer solidão e rejeição. Terceiro, os dias difíceis não podem matar a sua fé. Eu acho lindo os 42 capítulos de Jó, mas o 19 é algo que me marca muito, porque no 19, a partir do 17, que nós falamos anteriormente, Jó vai dizer: a minha mulher não suporta o meu hálito. Eu já disse, os meus amigos não me entendem, as crianças não me querem por perto, a sociedade não me vê, não me quer. Jó está vivendo o maior conflito externo e interno. Jó está vivendo o momento talvez o mais constrangedor, o mais profundo. Ele está soloqueando e dizendo: ninguém me entende, ninguém sabe o que eu estou passando, estão me acusando de estar em pecado, eu não estou em pecado. Os meus amigos estão querendo me afrontar, a minha esposa já me disse para abandonar esse Deus e morrer. Ninguém quer saber, perdi filhos, perdi tudo que tinha. E Jó no 19 está tendo uma crise existencial. Ele vai dizer alguns capítulos para trás, bem no começo ele vai dizer: bendito fosse se eu não tivesse nascido do ventre da minha mãe. Jó está tendo em conflito, porque o dia mau vai extrair coisas de nós profundas. Vai extrair coisas de nós que nós trazemos a reflexão, mas eu adoro ao Senhor e me alegro em Jó, porque Jó, mesmo capítulo 19, um pouco mais para frente, nós lemos o versículo 25, ele vai dizer: minha mulher não me quer por perto, a minha família não me entende, os meus amigos não me querem, a sociedade não me quer, mas tem um negócio no 25, o meu Redentor vive. Tem um negócio, ninguém quer por perto, mas tem um negócio que eu estou trazendo à minha memória por esperança, né? 3:21, né, de Lamentações, porque é o seguinte: o meu Redentor vive. A minha pergunta para você nessa noite é: como está o seu Redentor nessa noite? Está vivo ou está morto? Está vivo ou está morto o seu Redentor? Está vivo ou está morto, irmão? Está vivo, então o seu Redentor vive, assim como Jó no dia difícil disse: o meu Redentor vive, e em breve, bem pertinho, logo logo, ele se levantará em meu favor, porque o dia difícil não pode matar a sua fé. Você tem que vencer esse dia com a fé em alta. Eu sinto uma graça de Deus para ministrar esta palavra, porque tem gente que entrou este culto, nesta igreja, com a fé em baixa pelo dia difícil, mas vai sair daqui declarando daquela porta para fora: o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, e muito em breve ele estará se levantando em meu favor. Escute, diabo, escute, Satanás, escute a terra, ele se levantará em meu favor. Rabadaraia sai. Suribidicaraia shofiaia sahavaya shei. Mancleidiane, ele não disse eu acho. Jó Sedne, ele não disse eu acho. Talvez. No obstante. Portanto, não, ele vai dizer eu sei. Já conversou com alguém convicto? Quem já conversou com alguém convicto? Tá difícil, mas Jesus vai dar vitória. Gente, Mampete, que coloca a fé em prática no dia difícil, porque a fé não pode morrer. Não é aquela pessoa: eu acho que Jesus pode fazer. Não. Jesus já fez. Eu sei que em breve ele vai fazer. Essa causa aí, essa causa é ganha. Por quê? O dia difícil não vai matar a minha fé, mas eu vou vencer o dia difícil com a minha fé em alta. É isso que Jó está dizendo. Eu não acho, eu sei. Fé não é sentimento, fé é convicção.
Fé não é achismo, não é positivismo, fé é a convicção, o firme fundamento daquilo que não se vê e a prova daquilo que se espera. Está convicto que a vitória vai chegar aí, meu irmão? Está convicto que você vai vencer esse dia difícil? Deus nos trouxe aqui para trazer essa palavra, para levantar a sua fé. Eu sei, Mateus, eu sei, pregador, eu sei, meu irmão, que o meu Redentor vai se levantar em prol da minha causa. Eu sinto graça, levante a sua mão. Ele está se levantando nos dias difíceis em seu favor, em favor da sua casa, da sua família. Eita, raio, socovianda, rabadai. Tem gente que veio buscar para quem nem está aqui, recebe também, porque a fé vai alcançar aqueles que não estão aqui também. Porque Ele estará se levantando nesses dias em seu favor. Se você crê nesta palavra, glorifique a Jesus. Jó declara essa palavra, não é no capítulo 42, quando ele vai dizer: bem sei que nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não. Ele vai dizer no 19, ele vai dizer no monturo, coçando, sozinho, angustiado de alma, porque fé não é sentimento, fé é convicção, e mesmo sem ver nada mudar, continue crendo. Teve alguém que olhou para mim e orou por mim e eu não mudava, mas olha eu aqui, meu irmão. Teve alguém que orou por você e você não queria mudar, mas você está aqui, minha irmã. Teve questões das nossas histórias que nós achamos que seria o fim, mas olha nós aqui com a vitória na mão. Esse dia difícil vai ser vencido, por isso não mate a sua fé, não deixe ela morrer. Mesmo sem ver nada mudar, continue crendo. Ele vai se levantar no 19, ele diz, Deus só vai responder Jó no 42, mas no meio da luta, Jó declara, ele vive, ele se levantará. Por isso, se você estiver no meio da luta, se eu estivermos no meio da luta, comece a abrir a boca e dizer, eu vou vencer, esse dia difícil vai passar, porque mesmo sem ver nada mudar, continue crendo. Rebaraia serevegavaia shei. Suribiaia sofiacaia sai. Quarto, os dias difíceis exigem uma decisão. Os dias difíceis exigem uma decisão. Daniel capítulo 3. Nós vemos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos nós conhecemos a história muito bem. Mas teve um dia que Nabucodonosor disse assim, eu vou levantar uma imagem, e quem não adorar, o dia mal vai chegar na vida desse irmão. Quem não se prostrar, vai ver comigo o que vai acontecer. Toca a música. Todo mundo se dobra. Sadraque, Mesaque e Abednego de pé. Todo mundo se prostrando. Toca de novo, para ver que talvez eles não escutaram. Sadraque, Mesaque e Abednego de pé. Nabucodonosor se enfurece. Vocês não vão se prostrar, capítulo 3. Ele diz, ó rei, eles dizem, ó rei, nós não vamos nos prostrar por medo da fornalha, porque tem um negócio. Se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele vai livrar. Mas se Ele não quiser de toda forma, nós não nos prostraremos. Dia difícil vai requerer de nós uma posição, uma decisão. Vai chegar o momento. E nós, como crentes fiéis em Deus, cristãos, temos que nos posicionar, dobrar ou permanecer na fidelidade da promessa. Porque o Nabucodonosor diz, eu vou esquentar 7 vezes mais essa fornalha. Pode esquentar quantas vezes você quiser. Estou contextualizando. O dia difícil chegou na minha vida, disse Sadraque, contextualizando.
Sadraque, Mesaque e Abednego estavam vivendo um dia, talvez o dia mais difícil das vidas deles. Tem uma fornalha nos esperando. Mas o dia difícil requer de você e de mim uma decisão. Eu não vou me prostrar diante essa situação. Quem quer, receba a graça para decidir por Cristo. Deus está dando graça para pessoas aqui, discernimento. Quando o dia difícil bater na sua porta, você vai se lembrar desta palavra: eu não vou me dobrar. Não negocie a sua fé por causa da pressão. Não negocie a sua fé no dia difícil. Eita, Jesus está falando comigo aqui nessa noite. A palavra corta para aí, corta para cá, corta de lá, está cortando até o internauta lá pela internet. Oh glória! Show. Por isso não negocie a sua fé por causa da pressão. Sadraque, Mesaque e Abednego dizem: pode jogar. O camarada que foi jogar na fornalha morreu, e eles três estão lá dentro, no dia difícil. Esse glória foi para quem já é de Bíblia, já sabe a história, mas deixa eu pregar um pouquinho, segura o glória aí. No dia difícil, mais difícil da vida deles, irmão Márcio, Mancininho, no dia mais difícil da vida dele, irmã Maria Dias, no dia que eles iam morrer, eles se posicionaram. Deus gosta de quem se posiciona no dia difícil. Pode jogar, joga. Jogam os três. Quando o rei ou quando aqueles vão olhar, vão dizer assim: mas vocês não jogaram? Foi três? Foi. Mas quem se posiciona nunca está sozinho. Oh, eu estou sentindo uma graça aqui nesse altar. Oh, glória! Deixa eu te dizer uma coisa: se posiciona no dia difícil, porque eu tenho um negócio. Se for só você, vai ter dois. Naquela ocasião era três, mas tinha um quarto homem na fornalha. Porque o dia difícil não te mata. O dia difícil está vindo aí para queimar o que está te prendendo. Levante a sua mão nessa noite comigo. Ei, entenda a palavra. O dia difícil não é para te matar, mas para te dar vida. Por isso receba a graça para posicionado estar e viver o quarto homem na fornalha que você estará ou está passando. Os dias difíceis vão exigir de nós uma decisão: se prostrar ou permanecer. Mas para quem permanece nunca estará sozinho. Quem vence o dia difícil é quem decide antes não se prostrar. Deixa eu correr. 5. Quinto, os dias difíceis não podem mudar a sua rotina com Deus. Vou repetir por conta desse glória. Os dias difíceis não podem mudar a sua comunhão, a sua rotina com Deus. Me desculpe, não é uma indireta, tá? É uma direta. O dia difícil não pode te afastar da igreja, não deixando de congregar. Aos Hebreus 10, 25, é mandamento. Os dias difíceis não podem te afastar da comunhão. Os dias difíceis não podem te afastar da unidade. O diabo está doidinho para te afastar, porque uma presa sozinha é muito mais fácil de tragar. Mas quando a gente está unido, ele bate em retirada, meu irmão. Os dias difíceis não podem mudar a nossa rotina e a nossa comunhão com Deus. Tão conhecidos, Daniel capítulo 6. Tinha alguns daquele reino que não gostavam de Daniel, e convencem o rei que gostava de Daniel a levantar um propósito ou um estatuto, para que por 30 dias ninguém orasse a não ser por ele.
ninguém fizesse nenhuma oração para outro Deus. Mas tem um negócio: quem quer vencer o dia difícil não muda a rotina que tem com Deus. O que eu acho lindo, Diácono Nilson, o que eu acho lindo, Diaconisa Yara, é porque a Bíblia é bem clara, Daniel 6, em dizer que quando Daniel ouviu falar o decreto, Daniel virou as costas, entrou em casa, abriu a janela e orou ao Senhor. Tem um decreto aí, Daniel, você vai ser morto. Antes ser morto do que perder a comunhão com quem me dá vida. O dia difícil chegou na vida de Daniel. Daniel foi pego como sempre, orando 3 vezes ao dia. Foi levado ao rei, jogado na cova dos leões. Mas tem um negócio: Daniel sabia que poderia morrer, mesmo assim continuou orando como sempre fez. Tem um negócio: o crente que vence dias difíceis não muda o seu comportamento em crise. Ore 3 vezes ao dia. E primeiro, eu não estou falando de oração, tá bom? Entenda o que eu estou dizendo. Estou falando para você manter a comunhão com Deus. Estou falando para você manter a vigilância com Deus. Estou falando para você manter o propósito com Deus. Tem dia que a gente está grilado com a vida, está magoado, nem jejuar não quer. É o jejum que te fortalece. Tem dia que a gente está em crise, não quer orar. É a oração que te levanta. Continue fazendo da mesma forma. Daniel, mesmo a afronta, ele mantém a disciplina espiritual. Mas tem um negócio: leão faminto dentro de uma cova, Diácono Valfredo, no dia difícil da vida de Daniel. Amado, Daniel não era uma criança. Daniel foi jovem para a Babilônia. Nesta época, Daniel tinha aproximadamente 80 anos. E ainda orava 3 vezes ao dia. Quando ele é jogado dentro da cova dos leões, a noite passa, o dia amanhece, o rei vem ver o que aconteceu com Daniel. Daniel, como que você passou esse dia difícil? O rei olha para aquela cova e diz: Daniel, tem alguém vivo aí nesse dia difícil? Daniel: vive o Senhor, e vive a ti, rei. O meu Deus me livrou da boca dos leões. Quem se mantém o mesmo leão tem que jejuar mesmo faminto. Deus muda a concepção da natureza. Leão foi feito para matar, ele é o rei da selva. Leão tem o seu instinto de comer, ainda mais com fome, meu irmão. Mas quando o crente se posiciona, não tira a sua disciplina espiritual, continua fazendo o que é necessário, até o que tem instinto, Deus muda este instinto para dar vitória no dia difícil. Oh glória! Entenda, mantenha a sua posição, a sua comunhão nos dias difíceis. Deus trará livramento à sua vida. Sexto, os dias difíceis têm tempo ou têm prazo de validade. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Os dias difíceis tem prazo de validade. Eu achei que tu ia se alegrar mais com essa palavra, porque os dias difíceis também passam. Os dias difíceis na vida de Jó não foram poucos. Há estudiosos que dizem que o tempo do período da luta de Jó durou mais ou menos aí de 9 a 12 meses, 1 ano. Aquele homem passou dias difíceis. Mas tem um negócio: o capítulo 42 chega, e no verso de número 2, Jó, depois de restituído, depois de entender os propósitos de Deus, ou melhor, depois de entender antes da restituição, ele diz: nenhum dos seus planos podem ser frustrados.
Então eu dizer uma palavra para você: Deus tem ainda o controle da sua vida. Vou dizer para lá de cá: Deus ainda tem, meu irmão, o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle, não. Ele ainda tem. Tá difícil. O controle ainda permanece na mão dele. 42:5. Jó vai dizer que aquele propósito, aqueles dias difíceis contribuíram. Porque antes, Jó vai afirmar que conhecia Deus só de ouvir falar. Mas no verso 5, ele vai dizer assim, irmã Rosamira: agora os meus olhos te veem. Esse dia difícil não é para te matar, é para te aproximar dele. É isso que Jó está dizendo. Antes eu tinha conhecimento de Deus, talvez um pouco distante, mas esse dia difícil que eu passei, esses dias difíceis que eu passei, me trouxeram para perto de Deus. Quem quer ir para perto de Deus? Você vai vencer esse dia mal, e Deus vai se revelar a você como verdadeiramente Ele é, porque Ele não é um Deus de terceiro, dos seus pais, dos seus filhos. Ele é o seu Deus. Os meus olhos te veem, disse Jó. No 42:12, a restituição vem. A Bíblia vai dizer que o Senhor abençoou mais o último estado de Jó do que o primeiro. Você crê que Deus é o Deus da restituição? Você crê que Deus é aquele que ressuscita sonhos? Oh, mistério de Jesus. Tem gente que para de sonhar por conta do dia difícil, mas Deus está dizendo: o sonho ainda está de pé. Quem quer recebe essa palavra, porque é a palavra do Espírito Santo. O Senhor vai restituir. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele é aquele que estava vendo Jó todos os dias do processo do dia difícil, mas Ele também é o mesmo Deus do 42:12 que abençoou Jó mais do que no primeiro estágio. E depois do dia difícil de Jó, Mateus, Deus ainda deu 140 anos para Jó. Jó ainda teve 10 lindos filhos, 7 homens e 3 mulheres. Deus dobrou o gado de Jó. Deus dobrou a fazenda de Jó. Deus permitiu que Jó visse as suas gerações, o filho dos seus filhos. Amado, você vai viver para ver a sua família ser abençoada. Você vai viver e vai vencer esse dia difícil, e lá na frente do outro lado vai cantar o hino da vitória. Recebe essa palavra, porque Deus está liberando uma palavra sobre as famílias. A sua família será abençoada, porque você não vai desistir no dia mal. O sofrimento não é o fim. Deus ainda deu 140 anos, filhos e filhas, gado, e deu o dobro para Jó. O sofrimento não é o fim. Talvez para quem olhe para Jó no capítulo 19, nunca imagine o capítulo 42, mas vai chegar um capítulo 42 na sua história. Vai chegar um capítulo 42 na minha história. Vai chegar, pastor Marcelo, um capítulo 42 nas nossas histórias, porque Deus está trabalhando enquanto você não está entendendo, mas Deus está trabalhando. O sofrimento não é o fim, você vai vencer esse dia difícil. Vou dizer, viu, Daniel? Eu falo Daniel porque o Daniel eu sei que ele não gosta, tá, gente? Mas vira para o irmão que está do seu lado e diz assim: o sofrimento não é o fim. Você vai vencer esse dia difícil. Será que ele deu um glória? Meu Deus, no final da palavra dessa, glorifique ao Senhor, você e eu vamos vencer, vencendo dias difíceis. Fique de pé. Eu encerro dizendo: portanto, para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. O objetivo não é fugir dos dias difíceis, é permanecer de pé depois deles.
O objetivo desta palavra não é fazer você fugir, Diácono Rubens, é fazer você depois do temporal, assim como a palmeira diz o hino, né? Balança, mas passa o dia difícil e ela está de pé. Carai, Sofi andarai. Porque o objetivo é permanecer depois dos dias difíceis. E eu encerro dizendo para a gente orar. O dia difícil, o dia mau, não veio para te destruir. Preste atenção, não ande agora não. O dia difícil, ou os dias difíceis, não vieram para te destruir. Veio para revelar quem é, ou melhor, que você é mais forte do que imaginava em Deus. Vou dizer de novo para você guardar e a gente orar. Os dias difíceis não vieram para te destruir. Os dias difíceis vieram para revelar que você é mais forte do que imaginava em Deus. Tem alguém que vai sair mais fortalecido em Deus nessa noite? Levante sua mão comigo. Comece a colocar em prática aquilo que tu aprendeu nesta palavra, assim como eu. Comece a orar ao Senhor, porque os dias difíceis vão testar a sua integridade. Os dias difíceis podem trazer solidão e rejeição, mas Jesus estará contigo todos os dias. Os dias difíceis vão tentar matar a sua fé, mas eu creio que ela estará de pé em nome de Jesus. Os dias difíceis não podem mudar a sua comunhão com Deus, permaneça o mesmo, porque os dias difíceis também têm prazo de validade. Vem comigo, Maciel, vai passar? Ô glória, levante a sua mão, vamos adorar ao Senhor. Com alegria, com gratidão, nós estamos vencendo dias difíceis. Tenho a palavra para você. Vai glorificando, porque Jesus gosta de mudar a história de quem glorifica. Não para agora não. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te está viu olhando para alguém aqui, fecha os teus olhos. Num canto escondido. Ele viu quando era só você e o travesseiro. Você mal conseguia falar. Deus só ouviu o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo. Ele sabe. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Comece a adorar a Ele nessa noite. Danilo, Ele está enviando consolo para sua alma. tem gente respirando a alma nessa noite. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Quem sabe levanta a voz. Vai em paz. Eu sei que essa luta logo tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa